A parte das grandes teorias da física que descrevem os fundamentos da natureza, há um grande desafio um pouco diferente dos outros. Trata-se da termodinâmica, a área que procura entender o que é o calor e como que ele se comporta. Até meados do século XIX, os físicos pensavam que o calor era uma substância, um fluido chamado calórico. Porém, em seguida, Maxwell e o Boltzmann comprovaram que essa história estava um pouco errada. O que eles entenderam é que o calor não é um fluido ou uma substância, mas é o próprio movimento dos átomos que compõem uma substância. Desse modo, uma substância quente é uma substância onde os átomos se movem mais velozmente. O calor, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, sempre vai das coisas quentes para as coisas frias. Uma colherzinha fria dentro de uma xícara de chá quente se torna quente também, porque o calor do chá se transfere para a colher, tentando equilibrar a temperatura do sistema. Então, você pode até se perguntar, mas por que é assim? Por que o calor vai sempre das coisas quentes para as coisas frias e não o contrário? A resposta para essa pergunta foi encontrada por Boltzmann. Ele propôs que o calor não sai necessariamente das coisas quentes para as coisas frias. Elas podem até ir das coisas frias para as coisas quentes. Isso não é impossível, logicamente. Só é extremamente improvável. E quando digo extremamente, eu tô falando sério. Ou seja, não é que haja uma lei absoluta e imutável que diga que o calor sempre sai das coisas quentes para as coisas frias. Só que é muito mais provável que o calor saia das coisas quentes para as coisas frias. Mas não é impossível que o contrário aconteça. Essa ideia de considerar as possibilidades, em vez de colocar tudo como se fossem certezas absolutas para estudar a termodinâmica, foi tomada inicialmente como um absurdo. Boltzmann não foi levado a sério por ninguém dentro da academia. Não só isso, as ideias dele também foram até desprezadas. Isso fez com que ele, infelizmente, tirasse a própria vida, sem descobrir o reconhecimento que suas ideias teriam no futuro. A ideia dele de fundamentar uma física baseada em probabilidades não foi só aproveitada pela termodinâmica, mas também serviu de base para toda a física quântica, que começou a utilizar da estatística para estudar o mundo subatômico. Ao decorrer do século XX, a termodinâmica e a mecânica estatística foram estendidas também aos campos elétricos e aos fenômenos quânticos. Porém, tentar estender essas teorias para o campo gravitacional foi um pouco mais difícil. Como o campo gravitacional se comporta quando o calor se difunde nele é um problema ainda não muito bem resolvido. A gente até pode saber como que se comporta um campo eletromagnético quente, como por exemplo um forno. Mas como e o que é um campo gravitacional quente? Bom, isso ainda a gente não sabe como funciona. O campo gravitacional, como vimos naquele vídeo lá da teoria da relatividade, é o próprio espaço-tempo. Portanto, quando o calor se difunde no campo gravitacional, o próprio espaço e o tempo estão vibrando. Isso leva a gente a um grande problema físico e até mesmo filosófico. O que é o presente? As coisas que existem são aquelas que estão no presente. O passado é aquilo que já não existe mais, exceto na nossa memória. E o futuro ainda não existe, mas ele existe na nossa memória, na nossa cabeça, como uma possibilidade, como uma expectativa na nossa mente. Mas na física, não há nada que corresponda à noção do agora. Mas, se a teoria da relatividade está certa, então o espaço e o tempo são a mesma coisa, uma mesma unidade, o espaço-tempo. E, portanto, o aqui é o mesmo que o agora. Desse modo, a gente pode afirmar que o agora, isso é, o presente, não é algo objetivo. Ele varia de lugar para lugar no espaço. E foi isso que o Einstein demonstrou. Ele demonstrou que o tempo é relativo ao espaço. A experiência de que o tempo flui vem do vínculo estreito entre o tempo e o calor. O fato de que somente quando há fluxo de calor é que o passado e o futuro são diferentes. Mas o que é o tempo, se não a própria mudança? A mudança física e local é o movimento de corpos. Mas o calor é justamente o movimento dos átomos e o frio é a ausência do movimento. Desse modo, calor e tempo estão intimamente relacionados porque o movimento e o tempo estão intimamente também relacionados. Se descartarmos a ideia de um lugar, então a gente também tem que descartar a noção de um tempo, porque ambos são fundamentalmente interligados. Se há tempo, há um lugar, e se há um lugar, há tempo. Há ainda muitas coisas a se descobrir sobre a termodinâmica, principalmente a respeito do calor em buracos negros. O Stephen Hawking, usando da mecânica quântica, entendeu que buracos negros são sempre quentes. Mas esse calor dos buracos negros provavelmente tem raiz na gravidade. E é aí que a teoria da gravitação quântica em laços entra para explicar que esse calor provavelmente vem dos movimentos dos grãos que compõem o espaço dentro do buraco negro. O
calor dos buracos negros é uma pedra desconhecida ainda, fundamentada em 3 grandes áreas da física que precisam se conciliar: a gravidade, a mecânica quântica e a termodinâmica. Ainda resta muita coisa para poder responder verdadeiramente o que significa o passar do tempo, o escoar do tempo. Mesmo com muito que a gente sabe, a gente ainda não pode responder nem metade das grandes questões que fazemos sobre o universo. Talvez fosse isso que Sócrates quis dizer quando ele disse que só sabia que nada sabia. Ainda resta muita coisa para explorar e contemplar no universo, mas talvez algum dia a gente chegue na verdadeira sabedoria. Bom, então por hoje é isso. Muito obrigado.